Agora, vamos falar de números decimais. Lembram dos números decimais? É aqueles números com vírgula, né? Antes da gente dar mais ênfase às operações com eles, vamos lá lembrar das transformações, tá? Como é que eu transformo fração em decimal e decimal em fração, tá? Como é que a gente transforma fração em decimal? Vamos pegar, por exemplo, um 3/5. Eu divido o decima pelo de baixo, lembra? Tá? Então, se eu pegar 3 dividido por 5, 3 divide 5? Não. Então, eu ponho 0, 0, 30 divide 5? Sim. Por 6. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, o 3/5 em decimal é equivalente a 0,6. Tá? Então, sempre dividindo o de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador. No caso de decimal para fração, é mais simples. Vamos colocar um 3,2 aqui. Como é que eu transformo decimal em fração? Eu copio o número sem a vírgula e o número de casas que ele tem é o número de zeros que ele vai ter embaixo na base decimal. Tá? Uma casa, um zero. Duas casas, 2 zeros. Tá aqui, ó, 32 décimos. Dá até para simplificar, se a gente quiser. Não é obrigatório, mas dá. Ó. Daria para dividir por 2, daria 16/5. Mas não é obrigatório. Vamos colocar mais um, 0,035, por exemplo. Como é que eu transformo esse decimal para fração? Copio o número sem a vírgula, que seria o 35. E quantas casas ele tem? 1, 2, 3. Então vai ficar 35 milésimos. Tranquilão? Então, beleza. Então esse aqui, primeiramente, da gente unificar os decimais. Agora vamos para as operações. Primeiramente, como de praxe, como de costume, soma e subtração. Soma e subtração. O que eu tenho que lembrar nos decimais? Vírgula embaixo de vírgula. Certo? Sempre. Então, a gente pegar lá, 2,3 mais 7,28. O que a gente tem que fazer? Colocar sempre a vírgula embaixo de vírgula. E onde sobrar espaço, a gente completa com zero. Tá? Vamos supor, 2,3 mais 7,28. E esse espaço aqui, o que a gente faz? Completa com zero. E tanto faz, como a gente sabe pelas regras de soma e subtração, não tanto faz, né? A gente colocar o 7,8 em cima ou o 2,3 embaixo, tá? Só uma questão de estética ou prática. 0 mais 8, 8. 3 mais 2, 5. Vírgula embaixo de vírgula sempre. 2 mais 7, 9. 9,58. E as normas de sinal continuam as mesmas. Então, se eu quiser fazer um 17,5 menos 38,4, sinais diferentes, faço a subtração, tá? Só que daí eu preciso fazer a subtração sempre de cima, sempre o maior pelo menor. Vírgula embaixo de vírgula. 4 tira 5? Não. Eu empresto. Vou emprestar aqui do 8. Passa para cá, vai ficar 14. 14 menos 5, 9. Vírgula. 7 menos 7, 0. 3 menos 1, 2. Então, essa conta daria 20,9. Sinais diferentes, subtrai conservando o sinal do maior. Então, menos 20,9. Tá? Então, cuidado com o sinal e as regras de subtração. Tranquilo, subtração e soma
para decimais, ok? Vamos para multiplicação. Multiplicação. Fazemos a multiplicação normalmente. E o que a gente lembrava? Tinha que somar as casas decimais. Exemplo básico, sei lá, 2,5 vezes 7,8. Armamos a conta normalmente. Depois a gente esquece as casas, depois a gente soma elas. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Baixo 0. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. E agora a gente soma. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 2 mais 7, 9. E agora, quantas casas decimais tem aqui? Uma. E quantas aqui? Uma. Uma mais uma, 2. Se a gente quiser colocar 19,50, tá ok. Se quiser colocar 19,5, também, porque o zero não tem diferença colocar a quantidade de zeros da direita. Certo? Isso aí também se aplica aos números negativos. Tá? Dando outro exemplo, sei lá, 3,7 vezes menos 7,85. Tá? Dica, quando tem os números com mais algarismos, a gente pode colocar ele em cima para ficar um pouco mais fácil a multiplicação, um pouco mais estética, tá? Porque a ordem do trator não altera o viaduto. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 8, 53, 56, com 3, 59, vai 5. 7 vezes 7, 49, com 5, 54. 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 8, 24, com 25, vai 2. 3 vezes 7, 21, com 2, 23. Tá? Fazendo a conta, 5 mais 0, 5. 9 mais 5, 14, vai 1. 1 mais 4 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 5, 6, com 3, 9. O 2. Agora, soma das casas. 2 casas com uma casa, 3 casas depois da vírgula. Não esquecendo do sinal, né? Mais com menos, menos 29,045. Espero não ter errado essa conta. Mas é isso aí, certo? Beleza, isso para multiplicação de frações não, números decimais. Agora, vamos para potenciações. Potenciação de número decimal. Obviamente, a potenciação, qual a operação matemática que a gente faz? Multiplicação. Então, a gente não vai sofrer muito com isso, tá? Vou dar algumas dicas para vocês não sofrerem tanto. Bom, vamos lá. 0,2 ao quadrado, por exemplo. A gente sabe que na potenciação é o número de vezes que ele vai ser multiplicado por ele mesmo, tá? Então, o número ao quadrado, ele vezes ele. A gente poderia fazer essa conta na mão, que seria uma multiplicação padrão de números decimais? Sim. Qual a dica que eu dou? Eu dou que eu elevo um número sem a vírgula, tá? Então, 2 ao quadrado, 4. E depois o número de casas que ele tem decimal, eu vou multiplicar pelo expoente. Quantas casas tem aqui? Uma. Vezes 2, 2. Então, vai ser o 4 com 2 casas decimais. Tá? Então, eu previno de ficar usando a vírgula na potenciação. Vamos supor, vou colocar lá, meio ao cubo. Tá? Eu faço a potenciação de um número sem a vírgula. Quanto que é 5 ao cubo? 125. Uma casa decimal vezes 3, 3 casas decimais. 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Tá? Isso para qualquer número. Vamos supor, 1,2 ao quadrado. Penso no número sem a vírgula. Ó, 12 ao quadrado, 144. Uma casa vezes 2, 2 casas. 1,44. A potenciação é linda quando a gente lembra das potências e não se confunde com a casa, hein? Cuidado com isso. E
por fim, e não menos importante, a radiciação. O que a gente faz com a radiciação? Vamos lá, vamos pegar um 0,25. Como é que eu pego a raiz de 0,25? A melhor dica que eu digo para vocês para radiciação é transformar em fração. O 0,25, como a gente viu no começo da aula, é 25 sobre 100. Daí a gente faz a regra de radiciação de fração e resolve. Muito mais simples do que a gente imagina. Isso posso pensar para qualquer um, por exemplo, 1,21. Raiz de 1,21. 121 sobre 100. Já posso até copiar separado. Raiz de 121, 11. Raiz de 100, 10. 11 décimos. Tá? Seria interessante da gente fazer a radiciação de números decimais. Beleza? Então, com isso, a gente também dá um fim nos números decimais.